7h48, de volta aqui então com o Jornal da Super. A gente recebe hoje o William Wellinger Breno Vida, que é o secretário executivo do Comitê do Rio Tijucas e Biguaçu, representando então aí a Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos, para a gente conversar a respeito do workshop gratuito que estará acontecendo daqui a pouco aqui em São João Batista, o workshop Mineração de Areia em Leito do Rio, na Bacia do Rio Tijucas, desafios e oportunidades sustentáveis. O evento começa daqui a pouco, aqui pela manhã, no Centro Cultural Professora Maria Rosilene Duarte Clemes, aqui em São João Batista. William, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Super, tudo bem? Tudo bem, bom dia Juliano César, é um prazer estar aqui novamente, né, na bancada dessa rádio, sempre com uma audiência fantástica aqui no Vale do Rio Tijucas, né? Também um bom dia aos ouvintes da Super, né, da FM. Gostaria de fazer um agradecimento aqui especial ao prefeito Pedro, também ao vice Almir, também fazer um agradecimento aqui à Fernanda Brasil Duarte, que faz parte do nosso comitê e que de certa forma articulou esse workshop aqui para acontecer em São João Batista. Mandar um abraço aqui para o nosso presidente Danilo Franco da Silva, também ao nosso vice-presidente Rubens Ribeiro, mandar um abraço para a Aline Tomasi, que hoje faz parte da Água Conecta, que é a entidade executiva que nos ajuda a tocar esse comitê. Fazer um agradecimento também à minha amiga jornalista Luísa Formento, que é daqui de São João Batista, e em nome dela, então, de todos os ouvintes e moradores aqui da região, desse belo vale que nós temos aqui. E de um povo, né, Juliano, que se reconstrói com uma força imensurável, né? Porque depois dessas cheias, dessas enchentes todas, conseguir retomar a vida é algo assim valoroso, né? É verdade. William, você está no comitê então de Tijucas e Biguaçu desde a fundação lá no ano de 2021, ou seja, 22 anos, e agora assumindo um lugar que por muito tempo foi representado aí pelo saudoso Adalto Gomes, né? Também pelo Djalma Bittencourt. Conta um pouco aí pra gente como que é essa retomada do movimento das águas aqui na nossa região. Primeiro, mandar um abraço lá para a família do Adalto e para a família do Djalma, que foram dois companheiros valorosos que nós tivemos durante esses 22 anos, né, de formação desse comitê, e substituí-los, na verdade, representá-los, né? É uma honra e também uma grande responsabilidade. Eu estou, como você mesmo mencionou lá, desde o início da fundação desse comitê, com as primeiras mobilizações. Nós recentemente agora lembramos, né, o histórico desses 22 anos. O comitê hoje, ele tem uma participação em 15 municípios, inclusive com a entrada de São José, que é a sexta economia do estado de Santa Catarina, né? E hoje com uma representação nesses municípios e com prêmios e com menções honrosas, inclusive na Organização das Nações Unidas, né? Hoje nós temos aí um reconhecimento pela FAO, pelo Pacto da Mata Ciliar, onde a gente conseguiu recuperar quilômetros de mata ciliar da nossa região, propiciando uma atividade econômica para produtores rurais e também atividade mineradora, pescadores. A gente conseguiu então fazer um trabalho de equilíbrio aqui nessa região toda. Hoje fazer parte de um comitê de bacia hidrográfica é você chamar a responsabilidade do poder público, das entidades que não são públicas, mas que participam de um debate a respeito do meio ambiente, do setor econômico, para que a gente tenha um equilíbrio então nessa nossa região toda. Então, eu penso que o comitê hoje é uma entidade que se consolidou na história do nosso vale e que ainda tem muito a se fazer. Nós ficamos um tempo paralisados por conta da pandemia, né? Da Covid-19, e hoje então a gente retoma esse processo, hoje sem o Adalto, sem o Djalma, mas continuamos aí com alguns companheiros valorosos nesse processo todo. Uhum. Olha, nessa segunda-feira aqui em São João Batista então vai acontecer esse seminário sobre mineração. Qual é a relação do cuidado aí da água com a atividade mineradora quando estamos falando do Rio Tijucas, por exemplo? Há vários tipos de mineração, né? Sim, lembrar aos ouvintes que nós não produzimos uma calça jeans, um sapato, nós não produzimos um grampo sequer de cabelo ou de varal sem água.
né? Então nós precisamos da água para o processo industrial, né? E o processo industrial que faz a drenagem, digamos assim, dos nossos rios e permitem a mineração, ela também depende exclusivamente da água, né? Hoje nós temos vários tipos de mineração, né? Quem acompanha, por exemplo, a internet, a rádio, os canais de TV, vai observar que nós temos extração de minérios em vários tipos de condições, né? Aqui no nosso vale, por exemplo, é muito polêmico a questão das cavas. Não é o interesse, não é o mote, o objetivo central do nosso workshop hoje. O nosso objetivo central, ele é a mineração em leito de rio, ou seja, essa dragagem onde o empresário, o proprietário daquela lavra, né? Ele obtém essa lavra com a Agência Nacional de Mineração e ele passa então pelo crivo, né? Pela fiscalização do Instituto de Meio Ambiente, pelas fundações municipais de meio ambiente e passa então a explorar esse serviço. Como a gente bem mencionou aqui, como existem vários tipos de mineração, eu lembrava já essa semana e nas palestras que eu também faço, a mineração na nossa região é algo ancestral e ela remete às populações muito antigas, né? Então, se você pegar os sítios arqueológicos que existem aqui no Vale do Rio Tijucas e também em Governador Celso Ramos, ali na Ilha do Arvoredo, por exemplo, você vai notar que a atividade ceramista, por exemplo, ela remonta aí 3, 4 mil anos, né? Então, você tem um conhecimento de geração para geração que foi transmitido, né? Que foi legado por essas gerações e que hoje nos permite ter uma indústria ceramista em Canelinha, em Tijucas, aqui em São João Batista, também em Nova Trento. E a areia, de certa forma, faz parte desse processo todo, né? Então, hoje, nós estamos, Juliano e ouvintes da Super, numa das regiões mais importantes do sul do Brasil, se não a mais importante de Santa Catarina, no que diz respeito à mineração de leito de rio para a construção civil. Então, se a gente quer continuar com algumas atividades econômicas, como agropecuária, como construção civil, como setor imobiliário, como as questões também de mineração, nós precisamos chamar essas pessoas, chamar esses agentes para um debate e fazer então um equilíbrio entre essas atividades todas. Pois é, a atividade mineradora tem a sua importância aqui para a economia da região, né, William? É possível haver esse equilíbrio aí entre um meio ambiente preservado e a extração de areia em leito do rio, por exemplo? Nós do Comitê Tijucas Biguaçu pensamos que esse equilíbrio é possível, né? Eu estive recentemente com o presidente Danilo fazendo visitas a algumas empresas, diga-se, responsáveis, né, que cumprem a legislação, que estão ali fazendo a sua atividade de mineração, mas devolvem para a sociedade algo que é importante, né, tanto em termos social como financeiro. E hoje essas empresas, então, elas têm ajudado a recuperar leito de rio, elas têm ajudado a promover uma condição nesse sentido. Nós gostaríamos de lembrar aqui que o Comitê Tijucas Biguaçu, assim como qualquer outro comitê em Santa Catarina ou no Brasil, ele não é um órgão fiscalizador. O comitê não faz fiscalização. Quem faz fiscalização é o IMA, né, que é o Instituto de Meio Ambiente do Estado, são as fundações municipais, é a própria Agência Nacional de Mineração, onde o proprietário requer e obtém a sua lavra para fazer essa extração de tudo, né? O que nós fazemos enquanto comitê é chamar essas entidades à responsabilidade e talvez a importância desse workshop, desse seminário, seja o fato de você chamar essas empresas, chamar as prefeituras, as defesas civis de cada município e ali encontrar um meio termo para que as empresas respeitem a legislação, para que respeitem a atividade de fiscalização dos órgãos e aí você consiga manter ali ao seu lado o pequeno produtor rural que tem aqui muito forte na nossa região. Nós temos o milho, o aipim, outras culturas que precisam ser ainda exportadas e que hoje levam o nome do Vale do Rio Tijucas para o Brasil inteiro e até fora do Brasil, né? Então a gente precisa desse equilíbrio. Sem a água nós não faremos mais nada, né? Então a gente tem aí recentemente esses casos das cheias, das enchentes e tudo, e a gente precisa da fiscalização justamente para manter as matas ciliares sempre corretas, né?
para que a gente possa então não ter problemas nos municípios como Canelinha, Tijucas, que ficam lá na foz do rio e que também sofrem os impactos desse processo todo. Certeza. William, qual é o propósito e a importância de um evento como esse aqui na região que estará acontecendo hoje aqui na cidade? São João Batista sempre um município de destaque, né? A gente é um município onde você tem uma atividade econômica muito forte, né? Um setor calçadista, um setor minerador, um setor da produção de agropecuária e nós queremos então que São João Batista, que sempre foi protagonista e apoiador do Comitê Tijucas Biguaçu, possa então levar essa condição para outros municípios, né? A gente sempre trabalha no sentido de trabalhar com todas as prefeituras em comum, né? Chegamos a conversar com o prefeito Diogo lá em Canelinha para levar a ideia de um fórum na Gran Fpolis e na FECAM, né? Quero mandar aqui um abraço ao prefeito Diogo lá de Canelinha, também ao prefeito Eloy lá de Tijucas, aqui o prefeito de Nova Trento também, o Tiago Dalsaço, que sempre nos recebe muito bem, aqui o prefeito Pedro também, que apoia sempre as condições do comitê. Lá, o município de onde eu venho, lá de Governador Celso Ramos, porque a minha cadeira hoje no comitê se deve a uma indicação do prefeito Marquinho, lá de Governador Celso Ramos. Então, só com o apoio e a união de todas as prefeituras, né? Além de interesses suprapartidários, além de outros interesses, que a gente se reúna e que a gente faça então desse fórum, desse workshop, um momento especial para o nosso Vale do Rio Tijucas, onde a gente tem a participação de todas as entidades e que a gente consiga provocar um debate estadualizado, um debate regionalizado, um debate nacional. E aí sim a gente levar o nome do Rio Tijucas além daqui e a gente fazer então que esses desafios tornem um protocolo, uma carta de intenções, para que a gente tenha políticas sustentáveis e a gente consiga então compatibilizar, proteger aquele produtor lá do aipim e também proteger os outros produtores de outras atividades econômicas, também proteger a dona de casa, o cidadão que vai cedinho para o seu trabalho e precisa estar se locomovendo em segurança por uma via pública. Hoje a gente não pode deixar de dizer que a água atravessa, né, todos esses sentidos. Verdade. E o que esperar então desse encontro aí hoje, William? Então, nós temos ali a presença de algumas entidades, como lá, olha lá. Quem vai participar desse encontro vai saber como é feita a extração em leito de rio em Santa Catarina. Então nós vamos ter a presença dos extratores de areia. Quem participar desse workshop vai ter ali a relação dos municípios com a extração de areia, então nós vamos ter presença das prefeituras, né? Nós tivemos uma justificativa da ausência da Defesa Civil do Estado por conta de todos esses eventos que estão acontecendo, não só aqui no Vale do Rio Tijucas, mas também no Vale do Itajaí, né? E nós teremos também ali, ó, diretrizes técnicas, né, para o licenciamento ambiental na extração de areia. Então isso é muito importante porque tanto a empresa que vai no workshop, tanto a prefeitura, ela vai então ter uma condição de aprender o que a legislação diz e o que a técnica mais apurada hoje de extração menciona aí. E no final nós vamos ter uma carta de intenções para que a gente então possa levar isso ao conhecimento do governo do estado de Santa Catarina, levar também ao governo federal e a gente dizer, olha, o Vale do Rio Tijucas tem essa realidade e a gente precisa então trabalhar com um diagnóstico que nos dê esse suporte. Lembrando aqui que o Comitê Tijucas Biguaçu hoje tem um plano de bacias consolidado, né? Isso se deve aos seus técnicos ao longo desses 22 anos. Nós recebemos aqui nos anos anteriores, inclusive aqui em São João Batista, nós recebemos um professor da Áustria e sua equipe que nos deu subsídios, né, para questões de recuperação de mata ciliar. Hoje o comitê, além de um reconhecimento internacional da ONU, nós temos um reconhecimento nacional de boas práticas também nacional do Banco do Brasil.
e outras questões que nós vamos desenvolvendo com o tempo. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessas atividades do Comitê Tijucas Biguaçu, nós temos as nossas redes sociais, temos aí documentários que nós desenvolvemos aqui nessa região e que são muito importantes para a comunidade escolar, para os setores de pesquisa das universidades, para as fundações do meio ambiente, e tenho certeza que se a gente conseguir reunir essas pessoas de modo que o setor econômico e o setor social eles se encontrem, eu tenho certeza que nós vamos ter aqui uma produção muito maior e de forma mais rentável, de mais qualidade, de modo que a gente continue fornecendo água em qualidade e em quantidade para vários municípios da região. É assim hoje que acontece, por exemplo, com Tijucas, que fornece uma parte da sua água para os municípios irmãos de Porto Belo e Bombinhas, por exemplo. Nós resolvemos hoje um problema de falta de água nesses municípios porque existe um cuidado, existe um controle dessa condição toda. A programação será todo dia? Quem pode participar? Esse evento é gratuito, é aberto a todos, né? A gente sempre lembra que há muitos curiosos que muitas vezes vão a esses eventos para entender um pouquinho melhor como é que funciona essa dinâmica toda. A gente pede a participação, evidentemente, das defesas civis, dos geólogos, dos engenheiros de lavras, dos engenheiros civis, dos biólogos, dos professores, né? E dos gestores municipais dessa área toda. Ele funciona até hoje, né? Até as 4:30 da tarde, né? A gente colocou um teto ali para esse evento e todos são muito bem-vindos, né, a participar desse bonito evento que nós vamos desenvolver hoje aqui em São João Batista. Bacana, William. Obrigado pela participação em um ótimo evento hoje. Agradeço muito, Juliano César, o convite, né, a abertura aqui na Super, uma rádio sempre parceira dessas situações todas, e que a gente continue então fazendo aí um trabalho em nome do nosso Vale do Rio Tijucas. Obrigado pela participação. A gente conversou ao vivo aqui no Jornal da Super nesta manhã de segunda-feira com o secretário executivo do Comitê Tijucas e Biguaçu, William Wellinger Brenovida.